Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente excelentes notícias no São Paulo, né? Vou trazer tudo aqui pra vocês, vamos falar de tudo que tá acontecendo no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, né? Sempre vou trazer as últimas informações, últimas notícias pra vocês aqui, então vamos falar bastante sobre isso. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, é isso mesmo, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem, disponível para Android e iOS, você baixa ele gratuitamente pelo QR Code ou pelo primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e acompanha toda a cobertura da Copa do Mundo, é isso mesmo, os melhores momentos de todos os jogos, fora, né, as estatísticas, os resultados, todos os placares, todas as últimas informações, últimas notícias da Copa do Mundo, você acompanha tudo exclusivamente na OneFootball com uma interface muito legal e 100% gratuito, né? Então tá esperando o quê? Vai agora no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado ou pelo QR Code aqui e baixe o melhor aplicativo de futebol que tem disponível para Android e iOS. Galera, o São Paulo continua fortemente no mercado, né? O São Paulo tá se movimentando demais. Temos a questão, vamos por partes aqui. Temos a questão dos goleiros, né? Antes foi aquela novela do John Vitor, aparentemente encerrada. Não acredito, acho que futuramente pode ter uma coisa ou outra ainda envolvendo o John Vitor, mas a informação que nós temos é que está aparentemente encerrada. Temos também o Walter, do goleiro Walter do Cuiabá, que foi do Corinthians, né? Um goleiro que acho que não, em uma opinião popular grande, interessaria ao São Paulo. Acho que nós, com os goleiros que tem o Walter, seria interessante. Mas o que nos dá a entender é que o São Paulo ainda continua atrás do goleiro. Nós estamos vendo, né? Que esses goleiros que estão lá, tanto o Felipe Alves quanto o Jandrei deu umas rameladinhas, e o Felipe Alves, por mais que esteja numa fase até que ok, nós entendemos que não está à altura de um time, de um clube do tamanho do São Paulo Futebol Clube, e aí continua essa busca atrás do goleiro. Eu acho interessante, eu acho que o São Paulo tem realmente que investir pesado em goleiro. Independente do Felipe Alves, a gente sabe que amanhã ou depois, se ele não for tão bem, né? Se ele der alguns frangos, alguns vacilos, a gente sabe que isso não seria muita surpresa por conta da carreira que ele teve. Então, se nós queremos olhar um novo panorama, um novo cenário, um novo São Paulo, nós precisamos sim de outro nível de jogadores, né? A gente entende a situação financeira, entende várias coisas, mas a gente precisa de um outro nível de jogador para respirar novos ares, né? Bom, gente, Pedrinho já tá contratado pelo São Paulo, só falta anunciar oficialmente. Quero trazer um vídeo dele dos lances aqui do Pedrinho, aquele vídeo que vocês gostam bastante. Eu particularmente gostei bastante da contratação do Pedrinho. Vamos ver se o Ceni, como é que o Ceni vai trabalhar, né? Tô muito ansioso para ver como é que o Ceni vai realmente utilizar o Pedrinho, se ele vai realmente utilizar o Pedrinho, se ele vai montar o time para um ponta, né? Porque a gente vê o Ceni, ele só montou o time na temporada passada, em 2022, para centralizar as forças ofensivas dele pelo meio, com alas passando, né? Nunca um atacante, um ponta direto. Ele colocava os alas, os laterais, alas ou laterais, para fazer essa força pelo lado de campo. Então vamos ver como é que o Ceni vai usar o Pedrinho. Aquilo que quem me acompanha aqui sabe, não acredito muito no trabalho do Ceni. Vamos torcer para dar muito certo, vamos torcer para que ele consiga, né? Ele que agora é o manager do São Paulo, vamos torcer para que dê tudo certo e ansioso para ver como é que vai ser como é que ele vai usar o Pedrinho, como é que vai ser a atuação do Pedrinho pelo São Paulo, um jogador que a zero de jogo, a gente vendo os lances, vendo o histórico dele, a carreira, uma carreira, né, jovem, assim, um jogador que tem muita. Eu acredito que tem muito potencial. Pode sim, em um time encaixado, em um bom cenário, em um bom contexto, pode render muito para o São Paulo. Vamos ver como é que vai ficar essa história. E, gente, temos também agora. O São Paulo ainda continua atrás. Nós temos a informação de que o São Paulo precisa de um volante. A conversa do Andrés Colorado ali. É a conversa do Andrés Colorado que não agradou o São Paulo. São Paulo ainda busca fortemente o goleiro que eu citei, o volante. E tem buscado lateral. Parece que agora é o Jefferson, o Atlético Goianiense também tem uma história dessa. E tem a questão do Wellington Rato. Gente, a última do Wellington Rato é assim. O Wellington Rato falou que o Cruzeiro e o São Paulo, e parece que o Vasco, e o Fortaleza e o Vasco agora fizeram propostas oficiais para ele. E que agora ele, junto com o pessoal do Atlético Goianiense, vão decidir essa novela, essa história, essa semana, né? Eu acredito que ele tem grandes chances de vir para o São Paulo.
O Wellington Rato já falou que quer jogar no São Paulo, mas teve a questão agora nós sabemos, a gente sabia bastante do São Paulo e do Fortaleza, né? Mas aí teve a questão do Cruzeiro e do Vasco também entrando na jogada pelo Wellington Rato, um jogador também que eu acho interessante mas assim, pelo que eu vi do Wellington Rato e por tudo que nós vemos do Ceni, não me parece que o Wellington Rato é um jogador que o Ceni pediu. De novo, o Wellington Rato é um jogador que eu queria ver no São Paulo, mostrou ter características interessantes de meia, né? Um cara que para mim jogou muito bem no Atlético Goianiense, um time que não favorece tanto, né? Qualquer tipo de jogo. Não é um timaço, com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas pelo pouco que nós vimos do Rato, vimos até que razoavelmente bem, pelo que nós vimos do Wellington Rato, eu acho um jogador interessante, mas pelo que eu vi do estilo de jogo do Rato e do Ceni, pra mim não é o estilo de jogo que agrada mais o nosso técnico Rogério Ceni. Bom, galera, e agora nós temos uma excelente notícia, uma das notícias mais maravilhosas que nós poderíamos ter, né? Que a diretoria do São Paulo efetivamente está pressionando o Rogério Ceni, coisa que nós imploramos aqui, né? Suplicamos na temporada passada, que era pra questionar. Tudo bem, eu acho legal. É aquela velha conversa que nós já comentamos aqui. Eu acho legal você dar moral pro técnico, você deixar o técnico trabalhar, o técnico mandar no elenco. Tudo isso nós achamos o ideal. Só que nós vimos que o Rogério provou não ser um técnico apto a treinar o time de São Paulo. Né? Porque se você faz isso com um técnico coerente, um técnico que tá tentando alguma coisa, que faz coisas coerentes, beleza. Agora, você faz isso por um técnico que não dá, que é rodízio, que mostra ali claramente que não sabe o que tá fazendo, aí não dá. Aí a diretoria, o comando precisa chegar e falar, você vai explicar por que que o Moreira jogou de volante, você vai explicar por que que o Reinaldo foi seu ala direito, você vai explicar por que que o Rafinha tá renovando para ser zagueiro improvisado, você vai explicar por que o Ferrarese ficou no banco da Sul-Americana, você vai explicar porque o Léo Pelé é seu titular, você vai explicar porque o Igor Gomes e Nestor são seus jogadores preferidos e foi até onde deu para perder. Você vai explicar porque nós contratamos o Galopo e não jogou, o Bustos, o André Anderson, o André Escola. Você vai explicar isso, né? Então uma diretoria para mim precisava ter feito isso nessa temporada de 2022, né? Coisas que todo mundo já sabe que são inaceitáveis, né? Algumas coisas que o Rogério fez se tratando de futebol, se tratando do campo ali. E aí a excelente notícia é o seguinte: nós já vimos que tem rumor de troca pelo Luciano, que é inaceitável, né? Porque perder o Luciano agora não é legal, independente de qualquer coisa, gente. O Luciano, ele é um cara que, nível Brasil, ele é um bom atacante. Ele é um bom atacante, ele é um cara importante pro São Paulo. E aí nós temos e Patrick. Então a gente sabe que o Ceni tá mandando muito mesmo. Ele virou o manager. Não é manager, eu acho que ele já era meio que manager. Eu acho que essa historinha dele ser promovido a manager, isso aí é conversinha pra política deles lá. Mas enfim, a conversa é que a diretoria chegou e se tratando em relação ao Patrick. Por conta da briga que deu, a diretoria chegou pro Rogério e falou: Rogério, é o seguinte, o Patrick a gente pode ou vender ou usá-lo como moeda de troca. Aparentemente o Patrick tem muito mercado em trocas. A São Paulo tá interessado em alguns jogadores do Inter, quer tentar está aberto a fazer rolos com outros times, tanto do Inter quanto do Atlético Goianiense, o Ceará antes. Então o São Paulo iria usar o Patrick como moeda de troca por conta do que aconteceu com o Rogério Ceni, porque o Patrick jogou muito bem a temporada pelo São Paulo e tem mercado com esses outros clubes. Aí a diretoria chegou e falou: Rogério, você vai usar o Patrick? Nós temos aqui a chance de ou vendê-lo ou trocá-lo com algum outro jogador. Podemos usá-lo como uma forte moeda de troca. Aí a notícia que chega é que o Rogério falou que não, eu vou usar o Patrick, eu estou contando com o Patrick. Então, é o seguinte, excelente notícia que aparentemente acabou a palhaçada entre Patrick e Rogério Ceni. Eu não acredito muito, tá? Mas a melhor notícia é que a partir disso, nós estamos vendo que a diretoria tá começando a cobrar sobre jogadores específicos. Não dá pra deixar o Rogério fazer tudo, porque se o cara manja mesmo, se o cara traz resultado em campo, se o cara tá realmente arrumando o time, beleza, né? O Rogério mandar e tal, mas a gente vê que não é o caso. A gente vê que precisa de uma diretoria, precisa de alguém falando, ó, escala esse, não escala esse, que ele não tá apto.
né? Ele não consegue fazer. Tanto que nós vimos 2022 acabar e ele meramente não formou um time. Ele tava colocando o Luizão. Eu gosto do Luizão, que foi pro West Ham. Eu gosto do Luizão. Só que o Luizão a gente já sabia que não ia continuar no São Paulo. Então como é que não teve nem montagem do time? Ele não tem time definido, ele não faz a mínima ideia de qual seja o time dele. Se você perguntar pra ele qual que é seu time, ele não sabe. Nem se ele. Fala jogador lesionado, fala todos, fala até os lesionados. Ele não faz a mínima ideia de qual seja o time dele. Então é inaceitável. Então agora, com essa história do Patrick, a diretoria pressionando, você vai usar mesmo, você garante que você vai usar. Porque não pode não ter essa conversa. Não pode trazer jogador do grupo City e o cara não jogar. Não pode trazer o André Anderson, que se for bom ou ruim, independente, gente. Eu não tô falando disso. A diretoria tem que conversar com o técnico porque envolve muito dinheiro. Esses jogadores, tantos ele separa, né? Só os de Cotia vão salvar o São Paulo. Mas os outros contratados, os que estão recebendo salário, também são ativos do clube. Também podem servir para moedas de troca. São Paulo tá pagando o salário desses caras. Então, diferente do que o Rogério acha, não tem dois São Paulos. Não tem São Paulo de Cotia e São Paulo dos contratados. É um São Paulo só. É um clube só. É um sistema financeiro. Então tem que acontecer essa conversa, essa diretoria que nós sabemos que é incompetente, mas que infelizmente não vai mudar. Pelo menos agora aparentemente está fazendo. Em cima do Rogério tem que fazer isso. Você tem que pressionar. Você tem que responder pelo que você está fazendo. Você tá com carta branca aí aparentemente para contratar quem você quer, para escolher quem você quer, e a diretoria pisando em ovos para trazer quem efetivamente ele vai usar. Então, se vai acontecer isso, ele tem que responder sobre alguns jogadores que estão lá, sobre algumas escolhas que ele vai ter doravante, daqui pra frente, a partir disso. Porque não adianta contratar Galopo, pagar uma fortuna pelo Galopo e o cara não jogar. Não adianta trazer gente do Grupo City em uma parceria que o Casares mostrou ter e os caras não jogarem. Não adianta trazer Patrick, que é um dos caras mais caros, e por causa de uma briga não poder trocar, não poder movimentar o jogador, porque são ativos. Então, não confio na diretoria, não gosto, mas infelizmente a gente sabe que não vai mudar. Mas a excelente notícia é que agora, pelo menos, aparentemente, vão começar a cobrar o Rogério Ceni, vão começar a cobrar atitudes diferentes, atitudes pelo menos coerentes. Isso pra nós, acho que diante de tudo de ruim que tá acontecendo com o São Paulo, é um conforto. Mas é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acham, se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like, obrigado e até a próxima.